A gente vai mergulhar agora numa das narrativas mais intensas sobre liderança, fé e também fracasso que já foram registradas. A história de Josué na conquista de Canaã. É uma verdadeira montanha-russa, sabe? Ela vai do milagre mais incrível à derrota mais humilhante e no meio disso tudo revela uma verdade muito poderosa sobre a relação entre o que a gente faz em segredo e os resultados que todo mundo vê. Pois é, essa é a grande questão que nos guia hoje. Como é que pode, né, um povo que viu muralhas caírem com um simples grito, logo em seguida ser derrotado por uma cidade que nem era tão importante assim? A resposta está nos detalhes e, olha, ela é mais relevante para o nosso dia a dia do que parece. Vamos fundo nessa análise. Antes mesmo do primeiro confronto, a primeira ordem não foi para marchar, foi para parar. O primeiro ato dessa conquista não é sobre estratégia de guerra, é sobre alinhamento espiritual. A consagração, veja bem, tinha que vir antes da conquista. Uma lição que estava prestes a ser gravada no coração daquela nação. Tenta imaginar a cena. O exército está ali, posicionado, adrenalina mil, mas a ordem é para baixar as armas. Em Gilgal, a nova geração, aquela que nasceu no deserto, é circuncisada. E isso era muito mais que um ritual. Era um ato de identidade, de tirar o que a Bíblia chama de opróbrio do Egito. Ou seja, aquela mentalidade de escravo, de incredulidade. Era sobre deixar o passado para trás para poder, enfim, conquistar o futuro. E é aqui que acontece uma transição fascinante. Pensa só. Por 40 anos, o pão caía do céu. Mas, no exato dia em que eles comeram do fruto da terra prometida, o maná parou. Para sempre. Isso marca uma nova fase, uma passagem da dependência total para a responsabilidade ativa. A provisão de Deus não acabou, de jeito nenhum. Ela só mudou de forma. Agora, a fé ia precisar andar de mãos dadas com o trabalho. Então, com o povo consagrado, Josué, o grande general, vai fazer um reconhecimento do terreno ali perto de Jericó. E, de repente, dá de cara com um guerreiro imponente. A espada na mão dele deixava bem claro que aquele não era um encontro qualquer. E Josué, sem pensar duas vezes, o desafia. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta que ele recebe é daquelas de desmontar qualquer um. Ele não veio para tomar o lado de Israel. Ele veio para assumir o comando. A questão nunca foi se Deus estava do lado de Josué, mas sim se Josué estava do lado de Deus. Com essa revelação, o verdadeiro general daquela guerra se apresenta, e Josué, o líder humano, se joga no chão e adora. E isso nos joga direto no segundo ato, o ponto alto da história. A conquista da cidade impenetrável de Jericó. Não com poder militar, mas com um plano que para qualquer pessoa lógica soaria como uma piada de mau gosto. O plano era totalmente absurdo. Para derrubar muralhas gigantescas, a ordem era caminhar em silêncio. E no lugar de máquinas de guerra, trombetas feitas de chifre de carneiro. Era uma estratégia desenhada para anular completamente a força humana e testar uma única coisa: a obediência e a confiança do povo no comando divino. O número 7 aparece o tempo todo. 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias e, no final, 7 voltas. Na simbologia da Bíblia, o 7 representa a perfeição, a conclusão divina. A tensão e a expectativa foram construídas ali, dia após dia, até o ponto de ruptura. Depois de 6 dias de um silêncio disciplinado, de uma tensão que devia ser quase insuportável, Josué finalmente dá ordem. Imagina a explosão daquele momento. Toda a fé, toda a expectativa, toda aquela energia contida sendo liberada num único grito de vitória. Todo junto. E aí, o impensável acontece. As muralhas não são derrubadas com violência, elas simplesmente desabam sobre si mesmas. A vitória em Jericó não foi uma conquista militar, foi um presente recebido através de uma fé que teve a coragem de parecer ridícula aos olhos do mundo. E no meio desse ato de juízo, surge uma história de graça completamente improvável. Raabe, uma prostituta, alguém que a sociedade marginalizava, demonstra mais fé do que muita gente. Ao arriscar tudo para salvar os espias, ela garante a salvação para ela e para a família dela, provando que a fé, e não a linhagem ou status social, é o que realmente importa. E então, no auge da euforia, a história despenca. O terceiro ato começa com a ressaca da vitória, com o choque de uma derrota que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Do céu ao chão, num piscar de olhos. 36. Esse foi o número de vidas perdidas na batalha seguinte, contra a pequena cidade de Ai. Um número pequeno, talvez.
Mas depois de uma vitória perfeita e sem nenhuma baixa em Jericó, cada uma daquelas mortes pesava como uma tonelada. A autoconfiança virou um desastre. O exército que tinha derrubado muralhas com um grito agora fugia de uma simples vila. A moral da nação desabou, e Josué, em desespero, rasga suas roupas e questiona Deus, sem entender como a promessa pôde ter falhado tão rápido. A resposta de Deus é como um soco no estômago. O problema não estava na estratégia, nem na força do inimigo. O problema estava dentro do acampamento. Havia uma falha na integridade da nação. Um pecado escondido que tinha comprometido toda a operação. O responsável era um homem chamado Acã. Movido pela cobiça, ele pegou para si uma parte do tesouro de Jericó. Uma capa bonita, um pouco de prata, uma barra de ouro. Coisas materiais que, naquele contexto específico, tinham um peso espiritual devastador. Para a gente entender a gravidade disso, precisa conhecer o conceito de xerém, ou anátema. Tudo em Jericó, por ser a primeira cidade, os primeiros frutos da conquista, foi declarado como algo que pertencia exclusivamente a Deus. Pegar qualquer coisa de lá não era um simples roubo, era um ato de sacrilégio, era como roubar do próprio altar de Deus. E aqui está o ponto central da história. O pecado de Acã mostra o princípio da responsabilidade coletiva. Uma rachadura escondida na fundação de um único tijolo pode comprometer a estrutura do prédio inteiro. A integridade secreta de um único indivíduo teve consequências públicas para todo mundo. Mas a história não termina nessa tragédia. O ato final é sobre restauração. Mostra como encarar a verdade, por mais dolorosa que ela seja, abre a porta para a redenção e para uma nova vitória. Assim que o pecado de Acã foi exposto e resolvido, a presença de Deus retorna ao acampamento, e com ela um novo plano de batalha. Dessa vez, não era um ritual de fé, mas uma estratégia militar brilhante, uma emboscada. Isso nos mostra que Deus age tanto no sobrenatural quanto no prático. Com a aliança restaurada e seguindo um novo plano à risca, a vitória foi completa. O arrependimento levou à purificação e a purificação levou à restauração do favor e do sucesso de Israel. A confiança foi reconstruída, não na própria força deles, mas na aliança que tinham com Deus. E de uma forma brilhante, a história não termina no campo de batalha. O verdadeiro clímax acontece em um monte, com um ato de adoração e compromisso. Josué reúne todo o povo, constrói um altar e lê toda a lei em voz alta. A mensagem é clara. A terra, a vitória, o sucesso, tudo isso só tem valor de verdade quando está ancorado na obediência e na aliança com Deus. No fim das contas, essa jornada de altos e baixos nos deixa com uma pergunta que é incrivelmente atual. Ela nos força a pensar sobre as coisas escondidas nas nossas próprias vidas ou organizações. O que essa história antiga revela sobre a conexão inseparável entre a integridade que ninguém vê e os resultados que todo mundo aplaude? Talvez o sucesso que dura de verdade comece exatamente onde ninguém está olhando.